Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, o podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar muito para vocês sobre tecnologia e como as novas tecnologias, automação, inteligência artificial estão impactando as operações agrícolas no campo. E para falar comigo sobre isso, não tinha ninguém melhor para trazer aqui hoje do que o Denis Arroio, que é o vice-presidente da Solinfitec, que é uma das grandes empresas hoje que atendem ao segmento canavieiro e que trazem grandes tecnologias, né, para o segmento canavieiro aí e já trouxeram tecnologias disruptivas, eu diria assim, né? Denis, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço o convite. É uma ótima oportunidade para a gente bater um papo sobre algo que está tão quente hoje em dia, né? Não vou dizer na moda, porque eu acho que é muito mais do que moda, mas está quente e as discussões todas passam por isso hoje. Ô, Denis, você tem muita experiência aí no setor canavieiro, já trabalhou em usina, já trabalhou em diversas áreas dentro do segmento. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você enxerga ao longo dos últimos anos, nesses anos de trabalho, como é que você enxerga a evolução da agricultura que a gente chama de agricultura digital, da digitalização do segmento canavieiro. Como é que você enxerga essa evolução ao longo dos últimos anos? Olha, eu acho que o setor, eu costumava ouvir de um usineiro que ele falava que o setor tinha mudado pouco durante muito tempo e mudou muito em pouco tempo. E isso veio com a decisão de não queima mais do canavial. Eu acho que ali é o grande ponto de virada para tudo que nós vamos falar aqui hoje de tecnologia, digitalização dentro do setor sucroenergético. Quando nós passamos a ter as máquinas operando no campo, se gerou oportunidade enorme de dados, de digital, de eficiência, coisas que a gente não tinha antes, quando estava tudo ainda manual e com a cana queimada. Então, olhando especificamente no setor sucroenergético, eu vejo que esse é o ponto de virada e ali veio caminhando, porque na nossa visão sempre tecnologia é assim, né? Você tem que embarcar na tecnologia, ela nunca vai estar pronta. Mas se você não entrar também, você nunca vai ter o acesso e o ganho que precisava ter. Cada vez que alguém entra na tecnologia, já me obriga naquele ganho a ter um próximo. E aquela tecnologia ela vai avançando e o ganho vem sendo construído. Então, nós percebemos no setor que assim, começou com um dado de máquina, de telemetria. Tá bom, tenho esse dado de telemetria. E agora? Agora eu preciso mandar esse dado para a usina. Preciso de conectividade. Agora que chegou com a conectividade, como é que volta isso para cá? Nossa, eu preciso ter um computador que atue direto lá no campo. Então, é uma linha contínua de crescimento. A Solinfitec vai fazer 19 anos agora. É uma linha contínua em 19 anos que a gente veio acompanhando e fazendo esse desenvolvimento, porque muda a necessidade do meu cliente. Quando ele sobe um estágio, aquela minha tecnologia já virou, de teto virou piso. Então, eu preciso fazer um novo teto. E o que você enxerga aqui, assim, como é que é essa nova fase agora? Como é que a gente tem essa primeira fase de digitalização, computador de bordo, e agora a gente está entrando numa nova fase. O que tem nessa nova fase que a gente está entrando agora, né? Acho que no que nós estamos agora, nós passamos a ter uma massa de dados hoje monstruosa no agronegócio, né? Diferente de uma fábrica industrial fechada, né? A fábrica a céu aberto que é produzir cana, são inúmeras variáveis que se correlacionam. Então, quando você começa a medir tudo isso, para você ter uma ideia, na Solinfitec, diariamente, eu sei que o número talvez não dê uma grande dimensão real, mas nós recebemos mais de 15 milhões de dados dia. Então, assim, é uma massa de dados que chega e começou a trazer o seguinte ponto. Se eu só trouxer o dado para o meu cliente, eu só gero ansiedade. Tá, tô vendo, mas faço o que com isso? Então, nós estamos chegando na fase do que, como agir com esses dados, que caminhos dar. Porque na nossa visão é sempre, eu preciso saber o que está acontecendo, mas eu preciso ter uma atuação. Porque senão, 2 dias que você demorou para atuar no agro, você já perdeu um talhão, você já perdeu parte de safra. Então, nós temos que ter sempre uma resposta muito rápida naquilo que o produtor precisa. Desculpa. Você acha que a gente saiu dessa fase mais de analisar dados para ser uma tecnologia que vai ajudar mais, um modelo mais operacional, digamos assim? Seria isso? A ideia é que nesses próximos passos seja exatamente isso. Nós conseguimos ter mais ação agora do que apenas análise. Perfeito. E quando a gente olha tecnologias que já estão consolidadas no setor, né? Como é o caso do computador de bordo, né? E gestão de operações em tempo real, que a gente já tem muitas usinas com seus próprios COAs, né? Sim. E essas tecnologias ajudam muito. Qual que foi o principal ganho que essas tecnologias de computador de bordo aí e gestão em tempo real trouxeram para as usinas? E até para produtores de cana também? Então, eu vou voltar naquele ponto lá da não queima, né? Quando nós trouxemos as máquinas, eu era diretor agrícola de um grupo sucroenergético, peguei exatamente essa fase dessa transição. Nós começamos a fazer um investimento muito alto
Os investimentos em máquinas, né, são o principal investimento hoje de uma companhia agrícola. Consumo de diesel muito alto. Então, o custo começou a nos trazer uma preocupação assim, imensa. Coloca tanto, acho que precisa de tantas máquinas, acho que precisa de mais trator, deixa sobrar, melhor sobrar do que faltar. Porque eu não tinha análise. Então, você fazia tudo com sobra mesmo, com gordura, e isso custa, né? Nas duas principais contas de investimento e diesel, você tem um custo absurdo ali te impactando. Quando vem uma inteligência aí que começa a analisar o dado, analisar os dados que a máquina oferece e tem um computador de bordo que atua no momento, já naquela época a Soniftec já pensava em ter ninguém está falando de inteligência artificial aqui ainda, mas ela já tinha uma atuação, então ela fala o seguinte, olha, pode mandar o próximo trator transbordo na rua tal, porque a colhedora vai chegar ali, quando ela chegar ali, aquele transbordo que está com ela já vai estar cheio, ela vai sair. Isso daí eu posso falar porque eu fui cliente da Soniftec e eu tive uma redução de mais de 25% de frota. Então, quando você fala de frota, é operador, é frota, diesel, tudo, né? Menos compactação, menos máquina andando para lá e para cá. Então, o salto que isso deu, não foi à toa que os COAs começaram a existir. Eu montei um COA, porque eu tive Soniftec. Então, e aí nós começamos a tirar benefícios daquele excesso que a gente teve que fazer, porque o setor teve que se mecanizar muito rápido. Ele assinou um protocolo e precisou fazer muito rápido. Nem todo mundo estava preparado para aquilo. Então, era normal que a gente tivesse assim, uma eficiência muito baixa. Quando vem uma análise de dados e uma atuação, aí a gente conseguiu voltar e trazer o número para um número mais confortável e medir eficiência, entendeu? A Soniftec também foi pioneira numa tecnologia que a gente hoje fala de monitor de produtividade, né? Que as usinas entenderem quanto que eu estou carregando no meu transbordo, né? Quanto que eu estou tirando daquela área. Como é que vocês evoluíram? Aí eu posso falar, você pode até falar da fila do transbordo. O que a gente tem a evoluir ainda ou já evoluiu nessas tecnologias que já existem, né? O que a gente sempre quer fazer é estar próximo dos nossos clientes e ver o que mais eles estão precisando, né? O nosso fundador tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, o grande desafio que nós temos na empresa é entender o real problema do cliente. Se eu entender o real problema do cliente, eu sei fazer a solução. Então, isso me conforta muito, porque nessa fase que eu era diretor, né, meus colegas aí sempre falam também, todo dia tem alguém te vendendo algo, vai dar 30 toneladas a mais de cana por hectare. A gente até brincava, não tenho moenda para tudo isso, porque todo mundo que vem aqui me oferece 30, né? Mas às vezes eu recebia gente lá que tinha uma super ideia, mas ela não era aplicada, ou não era aquele, o meu real problema não era aquele, eu tinha outro problema antes daquele. Então, essa filosofia de estar lá na ponta, entender e desenvolver, é o que vai continuar fazendo nascer novos produtos. Então, você falou de monitor de produtividade, já foi um salto o monitor. Porque a gente começou com o certificado digital de cana. O que é? Rastreabilidade. Já que eu rastreio, agora eu sei quanto tem na área. Já que eu sei quanto tem na área, eu sei que clima teve ali, que informação que eu cruzo com aquela para poder dar um pouco mais de previsibilidade, que também é super importante no agro. Então, as coisas vão naturalmente acontecendo desde que a gente mantenha essa presença junto aos nossos clientes para entender, porque o mundo deles vai mudando e nós temos que estar correndo e ajustando. Então, a gente chega hoje, por exemplo, a ter um difere de irrigação. Por quê? Porque ambientalmente hoje você precisa ter o PAV cumprido, eu consigo te ajudar a cumprir, mas eu consigo te dar eficiência e produtividade. Usar melhor um produto que é riquíssimo, que é a vinhaça, né? Nós estamos falando aí de riscos de fornecimento de insumos, né? Por função de guerra, tudo. Fertilizantes, e você né? tem a vinhaça aí disponível nas usinas que pode ser muito bem utilizada. Então, a hora que nós olhamos para isso, fala, isso aqui a gente consegue ajudar. Então, é sempre, eu falo assim, o pessoal fala, mas vocês já estão em cana, vocês já estão em quase todas as usinas, tal, não sei o que mais que dá para fazer? Aí a gente fala que tem o tal do cross-sell, né, que é eu vender para outras culturas, ou upsell, que é eu vender dentro da mesma cultura. Hoje, só para cana, eu devo ter em torno de 15 produtos diferentes. Então, e para mim, assim, alguns a gente vai descontinuar, fazia sentido, hoje não faz mais, mas eu tenho um pipeline de desenvolvimento enorme. Então, assim, a gente está tentando trazer mais coisas novas ainda em função do que também a tecnologia está avançando. E me fala da sua experiência como trabalhando no setor e hoje, do outro lado, né? Como é que você enxerga a adesão, né, do setor, né? Você já tem muitos clientes, lógico, mas como é que você enxerga a adesão dessas tecnologias que hoje são básicas, digamos assim? Muita gente já aplica, né? No CTT, por exemplo. O agricultor, normalmente, ele gosta, ele adota tecnologia. O problema é que a gente precisa sempre ter muito claro que ela tem que ser viável economicamente, primeira coisa. As margens são extremamente apertadas hoje em dia. Custo de uma taxa de juro absurda para fazer um financiamento de um plantio. Não adianta eu chegar lá com uma super inteligência artificial que vai custar mais do que ele consegue tirar num hectare. Então,
Essa visão de quanto custa e o que resolve, eu faço isso primeiro para depois levar para dentro do nosso P&D e fazer desenvolvimento. Então, quando eu tenho uma eficiência de custo, um ganho de produtividade, uma eficiência melhor do planejamento, ele compra, ele adere. Agora, a preocupação que sempre tem é que todo dia tem 10, 20 pessoas oferecendo inúmeras soluções. E o produtor vem tendo cada vez mais dificuldade de decidir. Porque é muito difícil mesmo. É muito difícil. Desde herbicida, desde variedade. E quando você fala de produtor, eu não estou falando só de usina, né? Estou falando de fornecedor também. Às vezes ele está sozinho ali para tomar uma decisão. E mesmo nas usinas que tem um corpo agronômico importante, está ficando difícil de decidir. Pô, mas tem tanta variável. Será que eu vou usar robô? Será que eu vou usar drone? Será que eu vou usar inteligência artificial? Será que é o adubo tal? E eu acredito que a hora que a gente puser tudo isso na mesa, e aí nós vamos falar um pouco depois sobre isso, a inteligência artificial vai ser a grande responsável por solucionar um pouco dessa aflição que tem nos dado hoje em dia. Então, você já deu gancho para o nosso bloco que vai falar sobre inteligência artificial, né? Okay. A Sonifitec está lançando, né? Lançou agora na Grishow, acabou de lançar a Alice e a Multiagente. Eu, que cubro há muito tempo o setor, já conhecia alguma coisa do que a Alice já era uma tecnologia que a Sonifitec trazia. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador aqui, e o produtor de cana, alguém que não está tão ligado à tecnologia, o que é essa tecnologia que vocês estão trazendo? Legal. Essa IA. Eu acho que assim, hoje se fala IA para todo lado, né? E até, eu acho que algumas classificações bem erradas que tudo virou IA. Às vezes é um chatbot que você tem que já virou um IA. Exatamente. E não necessariamente é isso que nós estamos falando. Acho que depois que veio a OpenAI com o ChatGPT, né, que é o principal aí que todo mundo usa, ela é uma inteligência que chama inteligência generativa, que é fazer perguntas para e vem uma resposta. Você teve o ano passado com a gente no stand, a gente tinha uma parceria com eles, e você viu a Alice respondendo usando o banco deles também, porque assim, além do meu banco de dados, ela usava um banco de todo o resto de trabalhos técnicos, que o chat poderia estar ligado àquilo. Era um primeiro passo, mas ela já vinha com essa massa de dados me ajudando principalmente em organização de dados, porque o grande ouro hoje do setor do tecnológico não é IA, é o banco de dados que você tem. Porque se você não tem um banco de dados rico, organizado e limpo, a IA vai tirar resultados muito ruins. Ela vai estar completamente mal informada e tomando decisões erradas. Então, a Sonifitec tem 19 anos de banco de dados, dos 15 milhões que eu falo diário, porque a gente recebe, organizados, e a Alice já vinha trabalhando em cima disso, olhando para esses dados, já nos trazia informação, a gente conseguia acelerar alguns projetos nossos usando inteligência artificial. Tinha uma questão de benchmarking também, que você conseguia fazer com outras... Temos hoje. Com dados de outro, né? Hoje a Sonifitec tem embarcado seus computadores de bordo em 70 mil máquinas. E a gente cobre mais de 13 milhões de hectares físicos hoje. Quando eu falo safrinha, isso passa de 16 milhões de hectares. Então, essa massa de informação de dados que eu tenho hoje, eu tenho mais informação que os próprios fabricantes das máquinas hoje. Talvez. E quando eu correlaciono e comparo, então, aí sem dúvida nenhuma. E a hora que eu quero fazer um benchmark, eu sou cliente, assino esse produto, eu consigo comparar a máquina, eu consigo comparar a operação, consigo comparar meus operadores. Essa máquina aqui que eu comprei da marca tal, ela não colhe mais do que tanto. Mas peraí, deixa eu ver. Não, mas tem 20 usinas na minha frente colhendo melhor que isso. Por que será? Então, isso ajudou muito no desenvolvimento. E a gente até faz uma premiação sobre isso, sobre os melhores números, para ajudar o pessoal a seguir olhando para isso. O benchmark, ele é uma forma de impulsionar mesmo, sabe? De trazer competitividade. E melhora dessas usinas. E aí fala assim, cara, né? Eu estou melhor já hoje. A hora que eu olho, e é muito engraçado quando ele se olha e fala assim, cara, não é possível. Eu tinha certeza que eu estava liderando esse negócio. Então, eu vou precisar trabalhar. Tem um espaço de trabalho ainda. Isso ajuda muito. Aí a Alice fazia esse trabalho como um todo. Por exemplo, só para explicar para o público que talvez não conheça tanto, acho que muita gente já conhece. A Alice era a inteligência que vinha, ela pegava todas as informações dos computadores de bordo de várias empresas e cruzava essas informações para trazer, então, um benchmarking de máquina, de trator, de gasto de diesel. Só que isso ainda estava muito para dentro do que para fora. Então, ela trabalhava muito para nós, mas eu ainda não levava ela até o cliente. O ano passado a gente... Desculpa. O ano passado a gente começou a levar um pouco mais. E esse ano a gente vai vir de uma forma bem estruturada. Porque, assim, inteligência artificial para as companhias não vai demorar muito tempo, e muitas já têm essa realidade. Ela vai ser um insumo como se você dissesse assim, eu tenho energia elétrica na minha empresa. Então, você dizer que você tem inteligência artificial vai ser assim, tá. Porque o que importa é o seguinte, o que é que ela resolve de verdade?
Então, esse é o grande ponto que a gente fala assim, o que adianta eu levar isso para o mercado e falar, que legal, ela correlaciona um monte de dados, ela faz tudo isso. Tá, mas vou pagar o quê por isso? Né? Se eu não estou vendo que ela me traz muito benefício. Então, aí a gente vai começar a trabalhar no que a gente chama, que foi lançado agora na AgriShow, de agentes de inteligência artificial. O que são os agentes de inteligência artificial? Eles são um copiloto. Diferente do que eu falei, que você entra lá e faz uma pergunta para a IA, ele vai estar trabalhando para você. Até eu tive nos Estados Unidos agora, o pessoal está chamando de funcionário virtual. O agente ele vai estar trabalhando para você proativamente. Eu te instalo aquilo e ele começa a usar esses dados e te correlacionar. Assim, o que você fez há 5 anos, o que os outros que eu tenho correlacionado estão fazendo, e traz uma conexão para falar o seguinte, ele te chama e fala, olha, estou vendo que do jeito que estão alocadas as máquinas, com o clima que está, não sei o que, você vai atrasar a colheita em tantos dias. Seria melhor se fizesse essa redistribuição. Isso assim, como eu estou te falando. Então, nós vamos lançar nós lançamos 6 agentes. Um para produtividade, um sobre manutenção, um para cada problema que a gente, planejamento, para cada problema e dor que a gente vê que nossos clientes têm. Então, diferente do que a plataforma faz hoje, ela gera o dado, ela tem atuação no computador de bordo, o agente vai ser o cara que vai sentar do lado, é um copiloto que a gente chama assim, que vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, assim, então ajudar o diretor agrícola lá no core dele, olha, já resolve o problema ali antes de você... Tem aqui, tô vendo uma informação aqui que isso vai acontecer. E a gente vai chegar ao ponto de que, se quiser, ele já vai poder tomar essa ação. A gente pode chegar ao ponto de falar assim, deixa que o agente já reorganiza as máquinas ali conforme a necessidade. A gente sabe que vai caminhar para isso. Isso é uma realidade que a gente vê acontecer. Então, quando eu falo isso, vai ser muito importante, porque assim, o diretor agrícola recebe uma série de informações. Mas correlacionar todas elas é muito difícil. E correlacionar com outras que tem fora, 70 mil máquinas, 13 milhões de hectares, como é que você vai pegar todos esses dados e saber o que você usa ali? O agente vai estar trabalhando nisso o tempo todo. Então, nós imaginamos assim que a Alice vai ser a gestora desses agentes, tá? Então, a gente tem uma inteligência que coordena, que ensina, que gerencia esses agentes. Isso é super importante que se tenha. E cada agente vai ter uma entrega específica. Então, ele pensa só sobre aquilo. Só de manutenção? É isso. Só então, eu tenho um agente da Alice. Não, qual? Porque cada um vai fazer uma determinada função. E a gente sabe que isso andando, por isso que eu falo, a hora que você embarca na tecnologia, ela não para, né? Vão surgir outros agentes. Nós temos certeza disso. E o mundo hoje está andando em cima de agentes de inteligência artificial. Quem está em tecnologia hoje tem que andar com isso. Porque esse responde àquela pergunta que eu falei, o que é que isso resolve para mim? Você imagina se eu te falar que, olha, apesar de que falam que a manutenção preventiva desse equipamento seria melhor fazer nisso, nós temos 6 mil máquinas dessas correlacionadas e sempre aparece um problema ou um pouco antes. Se você trocar uma peça um pouco antes, acho que você ganha um pouco mais de longevidade. Mas imagina eu ter uma correlação dessa me ajudando. E aí, quando eu falo de produtor, né, eu brinco sempre que o produtor saiu de uma era de escassez de informação e produtos para uma era de excesso. E é muito difícil tomar essa decisão hoje. E é como eu falei, o próprio diretor agrícola hoje tem dificuldade de escolher. Quando você olha, às vezes, para um consultor, o pessoal sempre tem um pé atrás. Será que esse cara está indicando? Será que ele é patrocinado? Será que ele ganha alguma coisa? Eu sempre ficava com isso. Né? Isso desacelerava. E eu, quando tive até à frente, né, da Aeroplano, acho que eu posso falar aqui, sentia isso dos produtores, que havia um efeito rebote. Eles acabavam recuando para tecnologias dominadas mais antigas. Então, com medo do novo. Com medo do novo, porque assim, cara, como é que eu escolho isso? Antes era só sim ou não, agora tem que escolher 5 tipos diferentes e é muito difícil. E eu acho que é entender a tecnologia, né? Você está aqui me explicando, mas ela vai me ajudar como? Como é que esse negócio onde que ela vai ter implementada? Como é que ela vai falar comigo? É isso. Né? Então, o agente vai ser alguém, bandeira branca, vamos falar assim, que vai estar provocando ele a olhar para isso. Então, pode ser um grande aliado para os pequenos produtores em tomada de decisão. Então, ele é um sistema que a pessoa vai instalar? Você vai contratar uma assinatura disso e aí eu vou te disponibilizar um agente específico. E aí ele vai ficar trabalhando em cima disso e aí as decisões são suas. Por exemplo, o produtor ou a usina vai colocar todas as informações de manutenção que ela tem. Na verdade, ele vai pegar do banco que ela já tem. Aí independe de computador de bordo onde que é. Se ela já é minha cliente há 10 anos, ele vai pegar os 10 anos dela, toda a base de dados que ela já tem, vai usar toda a base de dados que eu tenho de aprendizado de outros lugares para ele e usar para tomar a decisão ali.
Perfeito. Tá? Então, por isso que eu falei que a qualidade do dado é o grande ouro hoje do negócio. Você acha que essa coisa da gestão, né, da operação, sair um pouco só da análise humana e ir para essa... Porque tem isso também, né? O setor, mas eu vou jogar isso para um computador, que nem o ChatGPT tem disso, né? As pessoas falam, mas ele errou, ele errou. Me conta um pouco sobre como que você acha que... Como é que vocês vão trazer, né, essa confiança para o produtor de que não, essas informações, essa análise e essas sugestões que essa tecnologia dá para essa empresa, como é que elas são tão confiáveis, né? Eu acho que isso é um ponto super importante. Vou te falar, quando a gente começou com o COA, por exemplo, e o FUT, né, que é a ferramenta Fila Única de Transbordo, que eu acho que todo mundo aqui do setor conhece. A Solinfitec garantia que você usasse bem. Se você não tivesse um alarme ali no COA e você não atuasse, eu brinco com os mais novos, né? Tinha um negócio que chamava telefone. A Solinfitec te ligava e perguntava, por que tem uma máquina já há 15 minutos com um alerta e ninguém fez nada? E eu lembro como cliente ter perguntado, por que vocês fazem isso? Ele falou, se eu não te ajudar, vai estar 10 alertas amanhã e você vai falar assim, esse negócio não funciona. Então, assim, uma das grandes forças da Solinfitec é a implantação das tecnologias e acompanhamento. Não é fácil no campo ficar implementando, trocando, é desgastante, você tem que mudar um manejo inteiro às vezes, você tem que fazer... Então, nós precisamos apoiar muito nesse sentido. Senão a tecnologia não vai andar. É muito difícil. É como eu te oferecer várias coisas para sua casa. Dá para pôr Alexa, dá para acender a luz, dá para fazer não sei o quê. Tá, eu sei que tem isso, mas não vou pôr. Agora, se eu vou lá e falar, eu coloco para você isso e usa assim, você vai falar, pô, eu tenho interesse. Então, acho que eu também tenho a obrigação como empresa de garantir que seja aplicado e útil. Porque esse é o grande negócio para nós. Eu não quero te vender uma vez. Eu quero que você use e tenha resultado sempre. Né? A história do sucesso do cliente não pode ficar no papel só, né? E me conta, essa tecnologia de multiagentes, você já tem implementadas em algumas usinas? Já vem rodando em algum lugar? Nós lançamos agora e nós vamos agora fechar algumas parcerias que a gente está conversando para rodar junto e a partir do segundo semestre a gente já vai começar a colocar comercialmente numa velocidade como a tecnologia tem que entrar aos poucos para a gente dar conta de implementar, acompanhar, entregar da melhor forma, mas aos poucos, quando você fala em tecnologia, 6 meses é aos poucos, depois disso já é muito. Então, nós acreditamos que a safra do ano que vem a gente já vai estar com bastante coisa instalada dessa forma. E a gente está num ano muito... Não vai ser um ano difícil, porque a safra vai ser muito boa, a expectativa, porém a gente tem a questão de custos, né? Um custo que talvez aumente um pouco por conta da questão dos fertilizantes. O setor está buscando sempre dar uma enxugada em custos. Isso. Como que vocês estão trazendo essa tecnologia do ponto de vista, assim, do investimento versus o ganho, né? O que vocês têm enxergado que ganhos reais que essas usinas vão ter, ou produtores vão ter, com o uso da inteligência artificial? Acho que a tua pergunta está perfeita, porque quando eu for apresentar isso, eu tenho que levar um modelo de negócio e um cálculo até o final de quanto isso vale. Né? Outro dia eu estava discutindo com um colega meu, ele falou assim, puxa, mas está caro isso aqui. Eu falei, o quê? O ticket, preço por preço, ou até a última linha? Não, até a última linha eu não fiz. Aí nós descemos até a última linha, a otimização que eu te dou, ela tem que ser viável. Eu não posso te vender um equipamento, você vai pegar, nós vamos falar disso depois, a parte de robótica nossa. A hora que você olha o robô, que ele tem um pulverizador, que tem câmera, tem inteligência artificial e tal, você fala assim, nossa, quanto custa? Porque se um pulverizador custa 2 milhões, o robô desse vai custar 4. O nosso sai muito mais barato. Por quê? Porque a gente fez de uma forma que ele fosse viável ao produtor. Eu não quero vender uma vez, é isso que eu digo. Então, assim, não adianta nada ser muito legal o agente e ser inviável. Não trazer resultado. Pode custar R$1. Se não trazer resultado, é R$1 perdido. Então, exatamente. Isso a gente tem que buscar muito. E não vai ter fim. Pode ser o mercado que for, o ano que for, o preço que tiver. A gente vai ter sempre que estar sendo competitivo. Sempre buscando uma nova eficiência. Então, o olhar de eficiência econômica, ele tem que ser muito forte para a gente. E aí eu preciso ajudar ele a enxergar isso, fazer as contas junto com ele para isso. Sim, você acha que o setor está mais aberto a essas tecnologias? Porque a gente vê muito assim, tem que fazer arroz com feijão. Todo mundo fala isso, não pode deixar de fazer arroz com feijão em momentos de crise, né? Sim. Porque o canavial é o seu principal ativo ali, né? Você acha que o pessoal está enxergando esse tipo de tecnologia de uma forma mais, assim, vendo o valor dessas tecnologias? Eu acho que sim. Eu acho que quando é aquilo que eu falei, desde que eu mostre que entrega um resultado, a gente pode fazer o arroz com feijão com uma inteligência artificial e não com uma cozinheira. Então, eu preciso trazer resultado nesse sentido. Todos os clientes que hoje usam Solinfitec enxergam o valor que tem nisso. Mas eu continuo entregando eficiência. Porque senão, não é porque ele usou um dia que continuará usando se eu parar de entregar eficiência. Não vai mudar para isso aqui que nós estamos falando. Qualquer solução que venha.
Se ele não enxergar em custos, que é o que vale hoje no curto prazo. Assim, eu brinco sempre assim, ninguém acordou hoje precisando comprar um IA. Ninguém acordou hoje precisando comprar um robô. Ele acordou com um problema de custo, ele acordou com um problema de praga, ele acordou... O que é que isso aqui realmente traz de solução? O que eu tenho que entregar é a solução. O meu insumo aqui, o meu produto, não é a solução. É a solução que ele faz. Então, assim, eu não vou vender IA para ninguém. Eu quero vender um agente e esse agente vai te ajudar a ganhar na manutenção X%. O FUT reduziu 25% para mim de equipamentos. Pô, tá aqui, tá claro o ganho para mim. Eu quero ter. Entendeu? Então, isso sempre... Isso, assim, é uma premissa dos nossos fundadores lá de sempre olhar que isso caiba economicamente dentro dos clientes. Você falou das frentes que esses agentes vão trabalhar, né? Você falou um pouco de produtividade e manutenção. Você falou que tinham mais outras frentes. Sim. Quais são as outras frentes que a gente tem essa IA vai trabalhar? Na verdade, nós estamos começando a mostrar, mas nós vamos ter uma de planejamento, nós vamos ter uma climática. Então... E a climática vai usar algum... Por exemplo, eu tenho uma estação meteorológica dentro da minha área, eu vou pegar as informações daquela estação para poder fazer esse cruzamento de dados? Hoje, o maior número de estações meteorológicas são da Solinftec no Brasil. Então, a massa de dados de clima que eu tenho, ninguém tem. Então, esses dados com a sua estação, eu vou correlacionar. E o meu agente vai olhar para você e falar, você vai fazer a aplicação hoje de defensivo? Cara, chove amanhã, do jeito que está... E você vai perder o que você está colocando. Melhor não fazer isso agora. Então, assim, esse vai ser a discussão, é a ajuda de estar trocando. Porque, assim, não adianta chegar lá e aplicar, apliquei e perdi. Né? Eu quero ajudar nesse não ter essa perda. De novo, isso traz resultado para o cliente. Perfeito. Bom, eu queria saber... Bom, eu ia pular já para os robôs, porque os robôs, eles estão já há um tempo no mercado, né? Vocês lançaram um Solix, se eu não me engano, há 2 anos. Lançamento comercial há 2 anos. Há 2 anos. E a gente teve muitas novidades com relação a esses robôs. Inclusive, usinas adotaram na parte de herbicidas. E eu queria que você contasse um pouco. E também esses robôs, obviamente, vieram evoluindo com a IA também, né? Então, eu queria que você me contasse qual foi a evolução desse produto que vocês lançaram nesses últimos anos e como é que está a adoção no segmento, né? No segmento canavieiro, especificamente. Eu acho que você até pode contar um pouco, Denis, de como que isso já está muito consolidado em grãos, né? Por exemplo. Sim. Bom, eu acho que assim, primeiro o porquê dos robôs, né? Não é porque a gente simplesmente gostou de robô e quis fazer, ou é um hype de moda, né? Não é isso. A Solinftec chegou a um ponto da Alice olhar a capacidade de análise de dados que tinha, que falou assim, cara, dá para fazer alguma coisa a mais com isso. Os equipamentos que tinha existentes hoje no campo, eles estão fazendo outras atividades. Então, nós achamos por bem desenvolver um equipamento que pudesse embarcar nossa inteligência artificial e fazer o que a gente chama, primeiro, assim, de acompanhamento da lavoura. O primeiro Solix, ele não tinha nem a barra de aplicação. Ele simplesmente fazia o scouting, que é... Contava o número de plantas, sabia dano foliar, sabia que tipo de inseto tinha, quanto tinha de planta daninha naquela lavoura, sabia tudo isso. E aí um cliente falou assim, tá, mas você está trazendo tudo isso para mim, eu faço o que agora? Por que vocês já não colocam alguma coisa que pra ajuda? Atuar, né? E aí nós fomos para o herbicida primeiro. Então hoje, né, a minha inteligência artificial reconhece, e a nossa inteligência, ela é fenotipagem, ela não faz tem ou não tem planta daninha. Qual é a planta daninha? Então, você tem um banco de dados já te informando isso. Ela é treinada para isso. É um machine learning. Se ela não reconhecer, ela tira uma foto, manda para a base nossa, a nossa base identifica, volta para ela até ela aprender qual é aquela planta. Então, assim, é realmente um aprendizado de campo. E ela passou a atuar e corrigir, aplicar o herbicida onde realmente precisava. Então, isso trouxe uma redução do uso de herbicida de 90%. É um robô autônomo, né? Você não tem operador. E ele usa energia elétrica solar. Então, quando você olha para tudo isso e pensa em custo, a redução de custo que dá diesel, herbicida, já era extremamente forte. Mas aí apareceu mais um ponto, que é o ganho de produtividade. Por quê? Porque ele pega a planta muito cedo, a planta daninha, ele reconhece ela muito cedo. A capacidade que a inteligência tem de achar... Até estava te contando ali fora, tem um produtor de semente muito grande, mundial, que comprou robôs nossos, para usar a inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento genético. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de processamento tão antecipada do que está acontecendo com a semente, que eles acreditam que pode reduzir o tempo de desenvolvimento de um novo cultivar aí em 2 anos, 3 anos. Então, assim, isso é a IA aplicada entregando resultado. Então, quando a gente olhou para o robô, ele começou a fazer esse controle e veio o ganho de produtividade. Por quê? Porque quando eu não aplico área total, por mais que seja um produto que não faça mal à cana, mas ela tem que lidar com aquilo, ela tem que metabolizar aquilo que caiu na folha. Então, assim, eu já matei a planta muito pequenininha, já não deixei ter uma mato competição, já não sombreou, já não consumiu nutrientes.
Além de tudo, eu não estou sobrecarregando essa planta, que a planta, na verdade, ela tenta economizar energia. Se ela não precisa metabolizar aquilo, ela produz mais. E nós começamos a ver ganhos de produtividade expressivos. Então, assim, não foi o primeiro lugar que a gente mirou, mas a gente viu isso. Agora, o que é um ponto importante? Aplicar uma tecnologia dessa não é uma mudança de manejo, mas uma mudança de, que a gente diz, né, muito hoje, mindset, de pensamento. Por quê? Teve um diretor, um presidente de uma usina que me perguntou ano passado, na AgriShow do ano passado, Denis, quanto tempo dura um robô desse? Qual que é a vida útil? A vida útil, muita gente quer saber, né? E eu falei para ele, nós não vamos saber. Ele falou, como nós não vamos saber? Eu falei assim, você vai trocar antes, porque a obsolescência na tecnologia, ela é muito mais importante do que a vida útil. Porque eu já tenho câmeras que eu estou comprando na China que já são mais avançadas. Aí ele falou, então eu vou esperar você lançar o próximo. Então, se você esperar o próximo, já vai estar tendo outro. Que nem telefone, né? Foi o exemplo que eu dei. Eu falei, quanto tempo durou seu iPhone 10? Não sei, eu troquei antes. Né? Mas por que você comprou o 17? Vai lançar o 18. Não, mas se eu não tiver, nunca vou estar nesse negócio. Então, quando eu falo dessa mudança na tecnologia, isso é diferente. Porque a gente comprava a máquina e falava, cara, a máquina dura 5 anos. Se eu conseguir fazer ela durar 8, nossa, eu tenho um ganho muito grande. Como o meu capital de investimento tem que ser menor num robô desse, eu também tenho que fazer com que ele gire mais rápido e se pague mais rápido. Porque daqui a pouco eu tenho um modelo novo. Você tem que trocar de novo. Você vai ver, você viu ali na AgriShow com a gente, já tem 2 novas versões do Solix. Nós vamos ter uma família de robô daqui a pouco, com outras aplicações. Então, assim, mas eu vou esperar que a Soniftek ainda não terminou. Você não vai entrar nesse jogo. E aí você pode ficar muito para trás. Então, tecnologia é algo que a gente precisa realmente enxergar. Que não seja moda, que ela seja aplicada, porque senão você gasta muito dinheiro para nada, porque fica muito bonito, você pode contar a história para todo mundo, mas não te entrega. Mas ela tem que ser usada desde o começo. Se você puder ajudar no desenvolvimento, melhor. A fila única de transbordo, ela nasceu sendo utilizada com clientes. No dia a dia dos clientes. No dia a dia. E as evoluções vão acontecendo. O cliente vem e fala alguma coisa, pode melhorar aqui, pode melhorar aqui. Quantas versões você recebe por dia dos novos aplicativos, de tudo que vai ficando trocando? Por quê? Porque é o tempo todo o desenvolvimento. A gente está usando, agora você está usando o IA para programar IA. Né? Então, você vê onde isso vai. Então, me conta um pouco sobre o Solix, especificamente, essa nova família que vem. E o que evoluiu da primeira versão que a gente tinha, que acho que a Tereos, né, a gente comprou alguns e fez o uso em herbicidas e teve ganhos expressivos na questão da redução do gasto com herbicidas. O que evoluiu daquele robô para esse robô que vocês estão oferecendo agora? O que evoluiu em termos na operação para ganho mesmo de produtividade? O que evoluiu é assim, nós saímos com essa ideia, nós temos 70 robôs comercializados aqui no Brasil e 70 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a versão atual, aí, que a gente chama de X1, foi a primeira, ele ainda funciona muito bem lá e a gente continua vendendo dele lá. Por quê? O solo dos Estados Unidos é igual essa mesa aqui. É um plano, uma reta e vai embora, né? Então, ele roda muito bem nisso. Ele funciona muito bem nisso. O tipo de solo não traz problema para o Solix. O que era um problema ali nos Estados Unidos? Mão de obra. Então, assim, como eu não tenho mão de obra, o robô resolve isso para mim. Para você ter uma ideia, para carregar o herbicida no robô, eles já não têm pessoas para fazer isso. Então, esse ano está comercial já, aquela Refill Station que nós mostramos ano passado. No ano passado, estava na AgriShow. Ele vem, abastece sozinho e aí ele vai. Isso vai disparar a venda de robôs nos Estados Unidos. Porque, assim, eles falavam, adorei, já não tem gente ali para tocar, mas, assim... E não é que está substituindo pessoas. Não tem essas pessoas mais para fazer. Então, a operação está deixando de ser feita. E aí ele falou, só que eu tenho uma dificuldade, eu não tenho quem abasteça ele. Agora ele tem um abastecimento. Então, assim, quando a gente olhou para os Estados Unidos, isso vai muito bem, isso roda muito rápido. Quando a gente vem aqui para o Brasil, na nossa realidade, a geografia nossa, né? Você pega numa usina um pivô, né? Ele tem que ser um produto diferente. E nós entendemos isso diferente. Então, assim, ele tem uma aplicação na usina para quem comprou 2, 3, 4? Tem, vai ter áreas específicas. Dá para colocar aquele em tudo? Não. Onde tiver declividade, talvez ele vai ter mais dificuldade. O que nós fizemos? Vamos olhar primeiro para essa parte mecânica. Então, a gente está trazendo um robô que ele é mais rápido, ele é 4x4. Então, assim, pode pôr no tipo de terreno que você quiser. Ele já é mais baixo. Então, a gente tirou aqueles painéis solares, para quem nunca viu, né? Em cima do robô tem uma série de painéis solares. O painel solar vai estar na Refill Station. Então, assim, a hora que ele for abastecer e pegar o herbicida, ele também carrega. Ele carrega. À noite, ele carrega. Então, assim, o pessoal até brinca, né? Parece aqueles aspiradorzinhos de pó que tem agora que volta para a base e carrega. Sim, sozinho. É o mesmo princípio. A diferença é que você está no meio de uma lavoura, né? Então, assim, ele vai rodar em terrenos de declividade. Isso vai abrir mercados para nós, por exemplo, de florestal. O pessoal já se interessou por esse robô. Por quê? Porque ele é mais bruto nesse sentido. E um outro que nós trouxemos como protótipo ainda é um pulverizador que pode ser usado para área total,
que motorização dele já pode ser de 3 tipos de combustíveis que eles estão colocando. Então, você pode usar etanol, pode usar gasolina, pode usar diesel, com alta velocidade e com uma barra maior para aplicações maiores. Então, porque assim, o próprio Solix, a inteligência artificial, às vezes entra em determinadas áreas que fala assim, aqui não é mais problema de robô, tem tanta infestação que aí você tem que pegar uma que barra você tem que total. pegar uma barra total e fazer uma E aplicação. Entendeu? E esse robô vai poder fazer esse tipo de coisa. Então, e aí nós estamos olhando para outros mais implementos. Alto, então? Ele é mais alto, é bem mais alto. Como se fosse um pulverizador Ele é robô. muito quase na altura do pulverizador. Então ele já entra numa cana mais alta. Já entra numa cana mais alta, ele tem essa capacidade. O foco é cana. O volume dele já é bem maior, porque como ele vai aplicar em área total, você vai ter que ter mais. Continua com inteligência embarcada, então você pode decidir o grau de autonomia de área total ou menos área total. E assim, e tem outros vindo já. E outros implementos que a gente quer colocar. Então, eu posso ter um robô amanhã aplicando um adubo? Talvez. Talvez, se a gente achar que tem uma viabilidade e traz algum resultado para o cliente, pode ser que sim. Mas não é porque é o robô, é porque é a inteligência artificial com a capacidade de ação. O que a gente tem chamado hoje, mais do que um robô? Acho que isso é super legal para trazer para vocês. A gente está chamando de inteligência artificial física, que é quando você atua. Entendeu? Então, não é mais o software, é a atuação. É o software combinado com a atuação. Então, quando você olhar um Solix, é um Solix com Alice. Entendeu? Ele já analisa, já toma a decisão sozinho. Aqui tem, tem uma gramínea XXX, Isso. ele já tem o produto ali, ele já faz a Vai lá e aplicação aplica. automaticamente. E aí você imagina que eu vou combinar um agente em cima desse robô ainda. Então, assim, o dado desse robô com o agente lá dentro. Então, eu vou colocar um agente só para acompanhamento de herbicida. Ele já está vendo, cara, aumenta a dose. Porque, assim, correlacionando com os outros resultados, isso aqui não está pegando como deveria. Vamos pôr uma dose maior, vamos pôr uma dose menor. Esse produto não está eficiente. Tem outros produtos mais eficientes. Então, assim, você vai ter uma base de informação que ela vai ser provocativa, na verdade. Então, você não vai receber um relatório para ter que analisar. Vai estar pronto ali. Vai estar, vamos ou não vamos? Vamos fazer? Okay. Isso. E aí, ele pede uma autorização? Na verdade, a gente não está deixando ele autônomo agora. Mas é aquilo que eu te falei. Eu imagino que com o tempo, o gestor vai chegar uma hora e falar assim, cara, já que ele já viu, eu já estou confiando, como você falou assim, como é que ele vai confiar nisso? Vai confiar usando. Ele vai correlacionar, vai fazer área lado a lado. Aí ele vai analisar, dá para confiar. Dá para confiar. Vai vir essa demanda para a gente, cara, deixa isso autônomo. Porque toda hora fica perguntando para mim, já sei que vai fazer. Deixa atacar lá. Então, eu acho que esse é um passo futuro importante que a gente vai ter. E dentro da tecnologia de robôs, vocês atacaram muito a questão dos herbicidas, né? Da aplicação de herbicidas. Mas teve o hunting também, que é para pragas. Como que está o desenvolvimento dessa parte de tecnologia? Porque a gente sabe que as pragas são diferentes, claro. né? A cana tem os fenóforos, que é um grande problema. Como é que vocês estão desenvolvendo essa tecnologia? Eu acho que esse é outro ponto super importante, né? Nós testamos os dois caminhos, né? O Hunt era a opção para quando o robô à noite ele não estava olhando mais para a planta daninha, porque ele usa uma câmera para enxergar mesmo. Nós passamos a trabalhar com uma outra opção de ter ele ali disponível e fazer mais uma atividade. Então, o hunting ele ilumina a barra como um todo, fica trocando espectro de onda, dependendo do tipo de praga. A IA reconhece a praga, sabe que aquilo é nocivo, ele eletrifica essa barra e aí ele caça, por isso que é o hunting, né? Ele caça esses insetos. Nós chegamos a ter 20%, 30% de redução de inseto adulto, sem o uso de 1 grama de inseticida. Então, assim, é um ótimo caminho. Mas agora deixa eu voltar um ponto. Quando eu falo assim, agora eu lancei um robô que antes o outro usava 1,5 km por hora, esse aqui anda 6. Mas é a mesma inteligência artificial? É a mesma, mas eu tenho que treinar ela tudo de novo. Por quê? Porque é muito mais rápido. Muito mais rápido, ela tem que enxergar mais rápido, mandar abrir o bico mais rápido e que jeito... Então, assim, a gente passa por um novo aprendizado Então, essa foi uma demanda que teve, dela ser mais rápida. O pessoal queria que ele cobrisse mais área, mais rápido. Então, a gente foi para o 4x4 por isso, por causa dos terrenos, mais rápido, mas a minha IA já não podia ser a mesma programação. Então, ela tem que entender aquela planta numa fração de segundo que ela não fazia antes. Então, quando eu falo assim, aí o hunting, cara, eu estou terminando esse, agora eu preciso evoluir esse. Por isso que eu te falo que a gente nunca vai estar pronto. Espero nunca estar pronto. Porque uma empresa de dev, só para te dar uma dimensão que eu acho que é importante, a Solifitec no mundo hoje ela tem 800 funcionários. 400 são de dev, pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, é muito forte. A gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Desde sempre. Né? Os fundadores são de dev, né? Todos eles são de dev, muito avançados. E quando eu olho para isso, eu falo assim, e o hunting agora? O hunting agora a gente precisa ver se essa velocidade faz sentido ainda. Porque tem uma outra coisa.
a eficiência energética do produto é super importante, porque ele usa bateria ou combustível e tal. Se eu começo a embarcar um monte de coisa para fazer, começa a consumir, gastar, e pode não ser útil, e aí, de novo, eu começo a trazer um produto que não me serve e não me está dando resultado. Então, a gente olha muito para isso. Se eu puser o hunting agora lá, o que acontece? Não, a bateria que eu tenho, ele vai consumir muito. Então, espera um pouco. Vamos já desenvolver como outro tipo de visão. Agora o outro produto vai ser com combustível etanol. Esse aqui talvez já dê para eu fazer, porque ele pode carregar uma bateria e liberar ele lá. Então, nós vamos olhando muito para isso. Agora, a gente testa também junto aos clientes. Cara, o hunting para vocês faz sentido? Fez, cara, mas não é um negócio... Então, tá bom, então tira da prateleira. Nós fazemos muito isso o tempo todo. Sabe o que eu precisava agora? Eu precisava de um negócio que me ajudasse. Então, vamos tentar. Faz sentido para o setor como um todo? Faz. Então, tem mercado. Vamos. Então, acho que essa capacidade que a Solinfitec tem de ser aberta a desenvolver... Trabalhar em conjunto, né? E é muito grande, sabe? Assim, a gente não quer fechar. Olha, os gênios aqui desenvolveram um produto que agora eu tenho que enfiar lá no mercado. Cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Bom, eu vou perguntar para você o que vem no futuro, mas antes, uma operação que é muito importante para o setor de cana. A gente está vendo algumas evoluções aí no plantio, né? Vocês pensam alguma coisa, porque a gente tem muita coisa para o CTT, corte, carregamento e transporte, né? Vocês pensam alguma coisa para essa área? E já vou emendar na pergunta, o que vem para o futuro? O que vocês estão pesquisando que você pode contar um pouquinho, pensando no segmento de cana, né? Ou que vai vir da soja para cana, ou enfim. Eu acho que assim, sobre plantio especificamente, é uma das atividades que a gente pode estar olhando. A gente olha todas, na verdade. Então, assim, quando eu conheço o meu cliente, conheço as usinas, eu sei o que ele trabalha ali como um todo. Então, por que eu vim com um pulverizador? Porque eu sei que aquilo era importante. Então, o plantio de cana, ele continua sendo uma grande discussão, né? De qual o melhor caminho. Diferente da colheita, o plantio ainda é um pouco numa discussão que a gente ainda está refinando, né? E nós estamos olhando para isso, com certeza. Tem uma solução hoje? Não tem uma solução hoje. Mas... nós entendemos que ali tem um ganho para o produtor importante. Se eu conseguir determinar uma quantidade de gema, se eu conseguir determinar uma qualidade, se eu souber exatamente quanto realmente distribuiu, eu acho que nós temos uma capacidade de ajudar. Isso pensando na plantadora. Mas eu posso ter um robô que faça isso. Então, assim, mas eu tenho alguma coisa desenhada para isso hoje? Ainda não. Mas a gente discute sobre isso? Discute. Sobre todas essas operações. Então, assim... eu coloco na máquina existente ou que tem que criar uma robótica para isso? A IA vai funcionar ou é só um bordo que consegue me resolver? Eu acho que a força que nós temos hoje são 3 grandes pilares. Eu tenho um pilar da plataforma de dados das nossas soluções, que você falou de FUT, que tem o monitor de produtividade, tem o Way, que é como se fosse um Waze dos caminhões, que, além de tudo, a gente mostrou também na AgriShow. Ele tem uma questão de segurança, ele avisa de velocidade em declive, ele monitora se o teu operador pode estar dormindo, se ele pegou um cigarro, se ele pegou um telefone. Então, isso tudo está dentro do que a gente chama de plataforma. Paralela à plataforma, agora eu tenho IA e os seus multiagentes. E eu tenho a robótica. Então, assim, são 3 negócios. São 3 negócios que operam independentes, mas eu também junto os 3. Então, às vezes a gente vai falar assim, mas quem que é o concorrente da Solinfitec hoje? Depende do quê? Porque a gente está ampliando tanto esse escopo, assim como a Solinfitec sempre ampliou muito o ecossistema. Precisava ter uma informação de clima. Nós temos hoje estações meteorológicas. É o meu core business de vender estação meteorológica? Não. Mas eu preciso ter aquele dado para o meu cliente poder ter atuação. Na época que a cobertura era ruim, nós fizemos a Solinfinet, que era uma rede mesh lá de levar o dado, a cobertura de dado. O cliente precisa hoje? Talvez já não mais, porque tem 4G, 5G. Então, nós vamos olhando muito para isso, mas assim, não é meu core, mas eu preciso que meu cliente tenha aquilo porque o core ande. Então, de novo, eu vou voltar. Se eu só jogasse o meu produto no campo, talvez a Solinfitec não fosse a empresa que é se não tivesse uma área de implantação tão forte. Você falou um pouco de conectividade, né? Conectividade é ainda um grande desafio. Como é que vocês têm... Hoje a gente tem outras redes que já estão atuando aí. Você acha que, na sua visão, ainda continua sendo um grande gargalo da expansão do uso de tecnologias como IA, como automação no campo? Eu acho que sim. Eu acho que ainda... Infraestrutura no Brasil ainda é... Eu tive num evento agora que o mundo está olhando como o Brasil como a nova fronteira para a inteligência artificial, em tudo. Claro que o agro, nessa hora, puxa muito. Mas eles estão olhando muito que tem uma capacidade de ganhar muito dinheiro aqui no Brasil com infraestrutura. Então, assim, você pega hoje o Solix, todos eles, se você quiser, já sai com Starlink. Por quê? Porque precisa ter conectividade. Eu não consigo funcionar se eu não tiver. Então, Denis, mas aqui você tem a Solinfinet. A Solinfinet, ela limita, não é tudo que passa nessa banda. Pode ser que as minhas novas soluções vão ficando tão complexas que aquilo lá não funciona mais. Eu tenho 3G. Cara, 3G passa parte, não passa tudo.
porque ela não sustenta, tem muita oscilação de dado. Então, conectividade, às vezes a gente fala assim, não, mas tem hoje. Ah, estou no estado de São Paulo. Eu trabalho em Araçatuba e moro em Ribeirão Preto. De Araçatuba a Ribeirão Preto, eu não consigo falar no telefone. Não. Estou no centro do estado de São Paulo. Vai caindo o tempo todo. Então, assim, nós dizemos que já temos uma boa parte de cobertura, mas eu acho que, assim, as empresas agora de telefonia, de internet, têm olhado muito para o agro e falado assim, nós queremos ter uma cobertura bastante importante aqui. Então, assim, onde tem as principais fazendas? Ah, tem aqui. Eles estão pondo essa cobertura nessas regiões. Então, isso vai ajudar bastante. Mas não resolve todo o problema. Nós temos áreas no centro-oeste que ficam extremamente distantes, então nós ainda levamos conectividade até lá. Mas infraestrutura para tudo isso que nós estamos falando é o grande gargalo então, que tem um dos gargalos eu acho que é a conectividade. Você acha que quebrar esse paradigma de uso de tecnologia também é um gargalo hoje ainda no setor canavieiro ou não? Eu acho que já deixou de ser? Eu acho que sempre vai ser uma dificuldade porque a gente já embarcou em muita moda que não deu certo. E eu tenho que respeitar isso, porque muita gente sofreu, aí, putz, vai ser tal coisa agora, né? A nova tendência, vai todo mundo para lá, depois aquilo não vira, não dá certo. A vantagem que nós temos é que nós estamos há 19 anos no mercado com os produtos que a gente tem, usando do jeito que a gente está, e no setor sucroenergético, então, nem se fala da importância que ele tem para a companhia. Trazer algo novo depende do que é. Então, assim, se eu trago eu lembro quando eu fui usar uma nova tecnologia que fotografava, fazia isso. Mas você vai precisar ter um servidor agora específico para a imagem. Eu falei, cara, não vou fazer isso. Sai completamente do meu core. Então, eu acho que nós temos que trazer algo muito tecnológico de maneira simplificada. O produtor não tem a obrigação de simplificar isso. Nós temos que simplificar isso. Nós temos que entregar um produto que eu brinco sempre, pessoal, nós falamos de iPhone, eu vou falar de novo aqui. Eu não quero que vocês me expliquem como é que ele funciona. Eu só quero usar ali, passar o dedo e ter as funcionalidades. E o produtor precisa ter isso. Se eu chegar lá e instalar, agora você clica, agora você tira um relatório, agora você puxa lá e faz o que, cara? Isso não é uma solução, isso é um novo problema para o produtor. Então, eu sempre falo assim, cara, tem que ir lá e sentar na cadeira do cara. Ele resolve mesmo. O que muda para esse cara? Agora ele só tem que todo dia pegar uma informação 5 horas da manhã, carregar aqui. Cara, para. Não é o core do negócio dele. O negócio dele é plantar, colher, produzir. Se eu começar a dar mais atividade para ele, eu não estou solucionando nada. Eu queria finalizar, mas eu vou fazer mais uma pergunta depois ainda. Eu queria te perguntar sobre a questão de investimento, né? O que vocês têm feito de investimento? Quais são as previsões? Se você puder falar um pouquinho para esse ano, que a Solitec tem investido em pesquisa e desenvolvimento, e pensando em cana, né? Aí você me perguntou sobre o futuro, eu não te respondi. Esqueci. Pode responder, então. Esses dois caminhos que eu estou te falando, de robótica e IA, eles seguem, com certeza, puxando. A inteligência artificial é o que eu falei. Ela vai desenvolver o robô, ela vai desenvolver outra inteligência. Então, nós vamos ter cada vez respostas mais rápidas a esse desenvolvimento. Isso derruba custo. Isso faz que se adote mais. E como adota mais, eu preciso desenvolver mais. Então, assim, é um paradoxo super interessante da tecnologia, quando parece assim, agora todo mundo vai usar, vai pronto, acabou. Não, quando todo mundo usa, surge uma nova necessidade. Então, nós não vamos sair disso. A robótica nos interessa muito. Nós enxergamos que essa combinação ela é muito importante do que eu estou chamando de inteligência artificial física aplicada, porque também eu já ajudo o produtor realizando ali o que precisa. São os caminhos que a gente tem. Do lado da plataforma, é continuar olhando esse tipo de solução do bordo, de ações ali que a gente pode ter, que a IA toma conta hoje, mas não é uma solução de IA. Tá? É uma solução diferente de dados que a gente está chamando. Agora, abre-se uma série de outros caminhos que a gente vê, como uma empresa hoje de tecnologia, mas nós somos uma empresa de dados. Então, assim, o que mais eu posso oferecer ao mercado com dados? Acho que isso é um estudo importante que a gente tem feito também. Você pode falar um pouco de investimento? Posso. O que vocês vão fazer de investimento esse ano? Olha, investimento eu vou falar muito, acho que é importante dar uma dimensão de quanto a gente já investiu, tanto em IA, plataforma e Solix, porque nos últimos anos, desde que a gente fez a rodada da série A de investidores, né, hoje nós estamos na série D, a empresa já captou 1,5 bi. Esse dinheiro foi para onde? Que fábrica que vocês construíram? Né? Quantas salas vocês fizeram? Né? Quantos prédios novos tem? Né? Carros vocês fizeram? Não, tudo deve. Tudo pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, tem muito investimento que a gente fez nos Estados Unidos. A gente tem uma base de desenvolvimento nos Estados Unidos. A gente tem fábricas hoje, Brasil, Estados Unidos e México, que são parcerias, mas são fábricas montadoras que a gente tem. Nós temos um escritório na China só para desenvolvimento, de olhar fornecedores novos e soluções novas. Todos os dias tem coisa nova. Então, eu tenho ali uma estrutura de quase 15 pessoas na China. Então, tudo isso é um investimento que a gente chama de dev. Porque, assim, eu estou olhando e tentando. Por que eu estou tão lá na China?
uma forma de eu reduzir custo e ter novos produtos e nova eficiência. Então, tem que estar lá. Tem que beber daquela água. Por que eu estou nos Estados Unidos? Cara, IA está andando por ali, esses caras estão olhando para um mercado diferente. Você vai na Califórnia lá, você vai discutir outro tipo de coisa, você vai ter amplia a visão. Então, tudo isso que eu estou te chamando de dev aqui, consumiu 1,5 bi dessa companhia. É muito dinheiro investido, se você for olhar. Então, para esse ano aqui, a gente segue investindo forte. Eu acho que, sim, os investimentos em pesquisa nossos são sempre da ordem de 100, 150 milhões de reais, aí que a gente coloca, grosseiramente falando, colocando tudo numa cesta só. Mas, assim, se eu precisar fazer mais, a gente achar que tem uma solução, nós temos capacidade de captação, nós temos nossos investidores hoje. Então, tudo depende de apetite e possibilidade. Mas é uma empresa que realmente não tira o pé de pesquisa e de desenvolvimento. É o tempo todo pensando nisso. Denis, para finalizar, a gente olha, fala de tecnologia, fala de IA, fala de robô. Acho que muita gente às vezes está assistindo, um médio, produtor, um pequeno. Você já teve contato com essas pessoas? Às vezes está falando, nossa, mas está muito distante da minha realidade. Será que eu consigo investir nisso? Como que vocês têm trabalhado, então? Também tem algum tipo de crédito que esses produtores conseguem para investir nesse tipo de tecnologia? Eles vão ter essa capacidade, essa condição de também entrar nessas tecnologias, né? Sim. Hoje nós temos trabalhado muito no que a gente chama de modelos de negócio. Assim, o meu produto vai ser sempre esse, mas eu posso fazer locação, eu posso fazer financiamento, eu posso usar crédito de CMS, eu posso... Então, assim, é uma forma da gente olhar, sabendo que o produtor hoje tem já tomado sua capacidade de endividamento. A gente sabe disso. Então, se eu só chegar lá e quiser fazer um financiamento, pode ser que ele não tenha condição de fazer. Então, eu posso fazer um jeito de parcelamento? Eu posso? Tudo depende, mas assim, nós também nessa área somos muito pesquisa e desenvolvimento. A gente quer achar uma forma de colocar a aplicação que ela seja viável para o primeiro investimento. Quando eu fui levar o robô a primeira vez numa associação de produtores de cana, foi muito legal, porque assim, eu levei muito despretensiosamente, um outro fornecedor grande que chamou, tal, falei sobre o robô, e eles perguntaram, quanto vai custar aí? Eu falei, um robô desse cuida de 200 a 400 hectares, dependendo do que a gente está falando agora da nova velocidade aí. Mas quanto custa um negócio desse? 2, 3 milhões de reais? Cara, na época a gente está falando ali de, sei lá, mais ou menos, tá? 500 milhões de reais, 550 milhões. 550 mil reais, né? Aí o próprio produtor falou para mim, mas espera aí, reduz 90% do herbicida, não tem diesel. Cara, eu consigo comprar um negócio desse. Então, assim, eu acredito que a robótica vai levar a inteligência artificial, plataforma de dados, tudo para alguém que jamais pegaria isso sozinho. Entendeu? Como isso vai estar embarcado ali para ele, ele vai se beneficiar de tudo isso. De uma coisa que eu falasse para ele, tem um agente de inteligência. Cara, eu tenho X hectares, não vale a pena para mim isso aqui. Enquanto o robô estiver rodando ali, está isso embarcado. Então, ele já vai ter esse acesso. E os nossos fundadores têm muito um desejo que a gente chegue cada vez mais até os pequenos. É premissa nossa de tentar trazer tecnologia. Não é fácil para o pequeno ter, porque assim, ela tem que ser mais pronta ainda, porque ele não vai ter um COA para ajudar ele na tomada de decisão. Ele está sozinho ali, coitado. Se eu jogar um monte de dado lá para cima dele... Então, nós quebramos muito a cabeça nesse sentido. Assim, como é que a gente viabiliza as nossas soluções para o médio, para o pequeno, para a gente ficar realmente com todo mundo. Então, isso faz parte do foco de desenvolvimento nosso também. O robô vai, talvez, ser um democratizador dessa tecnologia. Muito bom. Bom, eu queria agradecer, mas antes eu queria que, se você quiser deixar uma mensagem para os nossos produtores, usinas, eu acho que eu gostaria de dar esse momento para você dar a sua mensagem final aí. Ou alguma coisa que a gente não tenha falado também, que é interessante. Não, eu acho que assim, a Solifitec vai tentar sempre estar perto do campo, sempre estar perto do produtor, sempre estar próximo das usinas. É o nosso grande negócio. A Solifitec não esqueceu a plataforma para fazer robô. Realmente, durante um tempo, isso teve competição. Porque a empresa era para ser só um produto. Ele está virando quase que uma empresa. Está virando um novo negócio lá dentro. Então, às vezes, alguns colegas meus até falavam, Denis, eu achei que a gente precisava lançar mais coisas. Nós estamos voltando com muita energia em cima disso. A gente tem muita solução que estava ali preparada para lançar, então nós estamos trazendo. E que os produtores contem com a gente como realmente um aliado, um parceiro. O nosso foco é impactar o agro mundial. Isso assim, positivamente. Nós trouxemos agora na AgriShow uma ferramenta de sustentabilidade super interessante, que não é bem uma calculadora, mas ela olha todas as certificações que as usinas precisam, ou os produtores em RenovaBio ou em Bom Sucro, e você tendo já as ferramentas da Solifitec, eu já consigo te entregar muita coisa que talvez você nem saiba, de relatórios em cima disso. Então, nós queremos oferecer isso. Mais uma vez, é algo que eu quero oferecer como sucesso para esse produtor ou para essa usina. Então, que eles contem com a gente, que alguns já me conhecem razoavelmente bem, mas que essas portas da Solifitec estão sempre abertas para quem está pensando em crescer, em aumentar a produtividade e fazer isso de maneira sustentável.
Obrigada, Denis. Eu agradeço a participação. Eu agradeço a você também, que acompanhou a mais um da CanaCast. Esse e outros episódios você confere no nosso canal do YouTube, @Revista RPA News, e também no Spotify. A gente está com esses episódios também lá no Spotify. Então, se você quiser ficar informado sobre as últimas notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso portal www.revistarpanews.com.br e também siga-nos nas redes sociais, @Revista RPA News. Até a próxima!